Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltVia TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Há 10 anos no ar, ininterruptamente pela AltVia TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre os desafios aí de governança no agronegócio, sucessão familiar, boa gestão, o que tudo isso, dessas novas técnicas, abre aspas, conceitos, podem trazer de resultados dentro desse desafio de modernização do setor. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente a especialista em todos esses temas, a Jurema de Araújo. Jurema, satisfação contar contigo no Agropapo. Bom dia, Ronaldo. Muito bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelos 10 anos, levando informação importante, valiosa para todo mundo agro. Parabéns. Obrigado. Nós que agradecemos as palavras. Muito bom, Jurema. Para a gente começar, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho de fato o que é essa história toda de governança corporativa. A gente tem observado muito isso ser dito nos últimos tempos aí, em todos os universos da comunicação, do mundo empresarial, dos negócios e tudo mais, mas às vezes esses conceitos eles ficam meio obscuros, né, e tudo. E aqui no Agropapo eu gosto de ser bem didático. Eu queria que você pudesse contar um pouco o que de Perfeito. fato é isso e como que isso se encaixa exatamente com a realidade do agro, que vem passando por um processo forte de modernização das suas operações, de transformação, de profissionalização. Perfeito, perfeito. Bom, Ronaldo, acho que primeiro, se você me permitir, eu gostaria de começar explicando, né, que essa expressão governança corporativa às vezes assusta um pouco. Uhum. Mas eu gosto até de usar uma expressão que é governança empresarial, governança empreendedora, e gosto de começar desmistificando, Ronaldo, que governança não é só para empresas grandes. A Uhum. governança ela pode ser simples, ela pode ser aplicada a qualquer negócio. A palavra governança ela vem do latim de uma palavra que chama gubernare. Isso significa o quê? Significa guiar, dirigir. Então, governança nada mais é, para uma pequena empresa, a forma como ela se organiza, a forma como ela gerencia o seu negócio. Hoje a gente sabe que no Brasil, como você mesmo disse, o agro ele é uma ilha gigante, né? Um oásis de prosperidade, de tecnologia, e é um fator afim, de muito orgulho para o Brasil. A governança ela vem justamente para ajudar qualquer empresa de qualquer tamanho a ser mais resiliente e ser mais eficiente. Então, tudo pode começar com um sistema de planejamento melhor, organização de tomada de decisão. Então, o que significa isso para um agricultor? Entender o que se passa no mercado, né, as volatilidades tanto da demanda quanto dos preços, fazer um bom planejamento, né, das suas colheitas, fazer um bom dimensionamento do que está acontecendo no mercado. Também está relacionado, Ronaldo, com a capacidade de criar boas relações com parceiros, com compradores, com fornecedores. Isso é muito importante, ou seja, uma relação de transparência, confiança, colaboração, sobretudo. E também está muito relacionado com outro fator que é quais os riscos que poderiam afetar o meu negócio. O segmento do agro é muito suscetível, como a gente sabe, às questões climáticas, Uhum. ora é seca, ora é muita chuva, ora é alguma, enfim, incorrência, enfim, na colheita. Então, é importante que você faça, que mesmo os pequenos agricultores, pequenos médios, façam um olhar para o futuro, ou seja, o que pode prejudicar, o que pode dar errado, quais são os riscos que eu tenho aqui. Estou dimensionando corretamente o meu plantio, como é que está o meu custo, como é que está o mercado, eu vou ter demanda para tudo isso, como é que vai se equilibrar oferta e demanda. Então, governança pode ser uma palavra que assusta um pouco, mas o fato é como tornar mesmo um pequeno produtor mais eficiente, mais resiliente a
determinadas Uhum. surpresas que podem acontecer no negócio. Perfeito. E, e tem uma, vamos dizer assim, é possível listar uma espécie de um checklist, um beabá do que, de repente, um empreendedor, um produtor rural, um pequeno empresário possa fazer para começar a fazer esse diagnóstico de governança do negócio dele? Tem algo nesse sentido, Juliano? Sim, sim. Olha, o próprio IBGC disponibiliza uma espécie de uma avaliação que você pode fazer utilizando uma ferramenta Excel para você entender que nível de maturidade você está na governança. Porque você pode, desde uma startup até uma grande empresa, trabalha com governança em estágios diferentes. Evidentemente, uma empresa do agro, por exemplo, de capital aberto, ela tem um sistema de governança muito mais robusto. Por quê? Porque justamente é uma empresa mais complexa, maior, né, com mais riscos envolvidos, com mais agentes nesse ecossistema. Mas mesmo um pequeno agricultor pode começar a trabalhar os fundamentos da governança. E quais seriam eles, Ronaldo? Uhum. Eu diria que, primeiro, é importante que, se você tem sócios na sua propriedade, você esteja bem alinhado com um pequeno acordo de acionistas, que pode ser muito simples, pode ser uma folha, mas como é que essa propriedade está organizada em termos desse capital? Como as partes se relacionam em caso de elas não quererem mais trabalharem juntas? Quem pode vir trabalhar no empreendimento familiar? Como vem? Qual é a preparação? Quem gostaria de sair do empreendimento familiar? Como é que sai? Como é que traz novos sócios? Então, é o que a gente chama de um acordo de acionista, que pode ser um documento simples, Uhum. mas ele quase que estabelece, Ronaldo, as primeiras regras do negócio. Porque é muito comum também, Ronaldo, infelizmente isso acontece, empresas de cunho familiar que, às vezes, por uma falta de convergência do futuro, Uhum. do que queremos ser, do quanto risco queremos tomar, do quão grande queremos ser, queremos plantar isso, queremos plantar aquilo. Quer dizer, esse acordo de acionistas é muito importante para determinar qual é o destino daquele negócio empreendedor, Uhum. para Porque onde as eles querem partes, ir. imagino eu, as partes podem ter, entre aspas, interesses distintos, mas a operação tem que estar com um norte só, né? Exatamente, exatamente, Ronaldo. Você trouxe um ponto que é muito importante e na minha vida como conselheira, eu e como consultora, eu infelizmente já me deparei, às vezes, com situações como essa. Um quer ir para o norte e o outro quer ir para o sul. E Uhum. aí é importante que até exista alguém ali capaz de ajudá-los a tomar essa decisão. Que não é ninguém que vai tomar a decisão por eles, mas é alguém que vai conduzir uma série de perguntas para ajudá-los a chegar num denominador comum. Uhum. Então, isso é muito importante, isso que você trouxe, porque quando você não tem esse norte claro do negócio empreendedor, da família empreendedora, até onde ela quer chegar, que tipo de risco ela está disposta a correr, que necessidade de investimento ela vai precisar para crescer, né, Ronaldo? Porque às vezes as empresas querem crescer, mas elas não se planejam, ou seja, não conseguem, às vezes, identificar qual é o nível de capital, de giro que eu preciso para crescer, qual o Uhum. nível de risco que eu vou ter. Então, é muito importante, sobre, bem no início desse processo de governança, estabelecer algumas regras em conjunto sobre o negócio empreendedor e começar minimamente a fazer alguns cenários de risco e de oportunidades. Uhum. E isso tudo, Jurema, imagino eu, que tem uma enorme aplicação, um grande desafio que tem no agro hoje, que é exatamente a sucessão dos negócios, né? Tem muito Perfeito. disso, né? O agro ainda tem uma característica muito grande de empresas limitadas, né? Sob o guarda-chuva de pessoa física, por exemplo, e aí tem um processo agora de, obviamente, de continuidade dessa operação e como é que fica, né?
de repente aquele patriarca está numa idade mais avançada e não coaduna com o momento da operação, precisa prosseguir. Perfeito. Esse é um desafio tanto, né? Perfeito. Ronaldo, acho que você tocou no maior desafio, que é o desafio da sucessão. Porque hoje as estatísticas mostram para a gente que só 30% das empresas vão conseguir sair da primeira geração para a segunda geração. Isso aí de Então, é uma todos os segmentos? de todos os Uhum, segmentos. É um retrato uhum, familiar. legal. Infelizmente, não tenho o dado do agro Uhum, especificamente. uhum, Mas é uma estatística, né, Ronaldo, preocupante. E sim. se a gente consegue, como país, ajudar as empresas a trabalharem esse processo, o número de empresas que vão não só sobreviver, mas que vão perpetuar é muito maior. Então, hoje, ainda no Brasil, você tem poucas empresas que são centenárias, vamos dizer assim. De fato. E é o que você comentou, e é o que você comentou. Às vezes, o pequeno agricultor ainda está organizado não numa pessoa jurídica, mas numa pessoa física. E como você transfere esse conhecimento, o capital, a carteira de clientes para a segunda geração? Porque a primeira geração, ela tem uma característica muito única, né? Os fundadores viveram dificuldades, se transformaram, correram risco, né, com o pequeno patrimônio que tinha para empreender. E quando a segunda geração chega, o ideal é que essa segunda geração já tenha tido uma oportunidade de ter algum tipo de preparação para assumir esse negócio. A gente sabe que Uhum, às vezes a segunda geração começa lá pequenininho, né? E é muito importante, porque vai aprendendo, vai conhecendo do negócio, vai conhecendo das dificuldades e vai fazendo a sua formação. Mas é importante que a segunda geração e a primeira trabalhem de forma alinhada, de forma respeitosa, entendendo que às vezes, né, Ronaldo, o estilo da segunda geração não vai ser exatamente o estilo da primeira. claro. E tá tudo bem, mas o importante é conseguir manter o legado da família, a Uhum. criação de valor da família. E eu digo isso por experiência própria. Eu era muito pequena quando eu vi meu pai não conseguindo, enfim, transferir para a segunda geração. Meu pai e os sócios não conseguiram fazer com que a segunda geração fosse uma geração exitosa. Então, olhar o que está acontecendo no mercado, a competitividade, isso tudo é muito importante, porque o mercado é vivo, né, Ronaldo? Uhum, sem dúvida. Então, às vezes, uma notícia à noite que acontece no Japão influencia o teu negócio aqui. Então é muito importante essa atenção ao negócio, às oportunidades. Eu falo, não é só os riscos, as oportunidades também. E aí, para isso, é importante ter esse monitoramento, que eu diria que é quase constante, sobre as oportunidades e sobre os riscos, mas no sentido de tornar a empresa familiar, esse empreendimento familiar, mais resistente às intempéries que pode acontecer. De fato, muito bom. E você tem um case que você podia compartilhar com a gente, Jurema? Obviamente, não precisa citar nomes, nem marca, nada, mas só para dar uma breve ilustrada assim, para a gente fazer o nosso desfecho aqui de algum caso aí nesse sentido do agro que a coisa meio que estava indo para o buraco e mudou. Olha, eu tenho um case que eu posso sim compartilhar. Acho que a única diferença é que assim, acho que o empreendimento não estava indo para o buraco, ao contrário, o empreendimento está indo muito bem. Eu faço parte hoje de um conselho de uma empresa que atua, uma empresa muito sólida, uma empresa incrível, que trabalha no segmento de frutas, legumes e verduras, que está dentro, né, da grande cadeia de agro, mas lá aconteceu o contrário, eles estavam indo muito bem, eu já os conheço há 4 anos, estavam indo muito bem, tem 36 anos de empresa, a segunda geração muito ativa, com uma liderança importante, mas eles perceberam que já era importante planejar a sucessão, porque a sucessão, Ronaldo, acho que tem uma coisa importante, ela não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Uhum.
é uma coisa que acontece da noite para o dia. É muito difícil, às vezes, para os empresários, fundadores, começarem a pensar em sucessão. Por quê? Porque, infelizmente, ela traz uma questão da nossa vida que é a finitude. Uhum. Nós não seremos eternos. E trabalhar com essa ideia, para nós, cultura latina, brasileira, é um pouco dolorido. Então, a sucessão é um processo, e ele pode demorar de 5 a 10 anos para acontecer. E essa empresa teve a consciência de começar a pensar nisso quando as coisas estão ótimas. Entendi. Ou seja, a Que é primeira a hora geração certa, ainda né? é a hora certa, Uhum. Ronaldo, é a hora certa. A primeira geração ainda tem muita saúde, a primeira geração ainda é muito empreendedora, a segunda já está madura, já conhece o negócio, já está lá 10, 15 anos. Então, Ronaldo, é importante planejar e é importante não deixar para pensar nisso quando as coisas não estão tão boas, porque aí Uhum. vai ser mais sofrido, aí vai ser mais sofrido. A gente ouve casos em que, infelizmente, às vezes, a gente não sabe quando vai ser o nosso dia. Então, assim, é melhor deixar tudo pronto, Sim. melhor deixar a empresa preparada, porque hoje a gente não fala mais em longevidade, a gente fala em perpetuidade. E como é que você perpetua os valores e as competências daquela família empresária? O que que eles têm de tão especial? O que que eles fazem tão bem que o mercado avalia? Então, nós falamos sobre isso, né? Um dos temas centrais na governança é você criar essa boa relação com o seu ecossistema. E por boa relação, entende o quê? Uma relação que é ganha-ganha, uma relação que é transparente, que tem uma reputação. Então, eu diria que a empresa onde eu sou conselheira hoje, ela para mim é um grande case porque eles souberam fazer a leitura de quando era a hora de começar. Muito bom, Gê. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais Demais. agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto. Se você quiser deixar algum respectivo contato teu, por favor. Ronaldo, muito obrigada pelo convite, adorei. Mais uma vez, parabéns. É um conhecimento muito valioso. Você já deu o meu nome, Jurema Guiar de Araújo. Podem me seguir no LinkedIn, que é a minha principal mídia social. E desejo para vocês um ótimo final de ano e um 2025 muito próspero para o agro. E será. Muito bom, igualmente. O desejo é mútuo, Jurema. Muito bem. Obrigada. E tendo novidades, espaço está aberto, é só voltar. Muito obrigada, Ronaldo. Grande abraço. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, que é a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.